Agora, o Vitor Pereira, ele já chega e agora ele teve um tempo para trabalhar. Claro, tem menos de um mês ou um mês sob o comando do Corinthians. Agora, Mauro, são 7 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. São 9 gols marcados e 8 gols sofridos. Um aproveitamento de 33%. Lembrando que o Fernando Lázaro fazia um ótimo trabalho no Corinthians quando chega o Vitor Pereira. Agora, como o Vanderlei falou, já começa uma pressão no treinador, não por queda, mas por rendimento, porque todo mundo esperava um Corinthians jogando muito melhor com essa chegada do Vitor Pereira, né, Mauro? De fato, assim, até agora deixa a desejar, isso é evidente, até meio chovendo molhado falar isso. Eu acho que a comparação com o Lázaro tem que ver quais são os adversários, né? Você jogar contra... Ele fez clássicos, fora de casa, os clássicos, ele jogou agora na altitude de La Paz contra um time que hoje é o time que tem mais grana lá na Bolívia, pode contratar os melhores jogadores ali dentro da realidade do futebol do país e tudo mais. Mas é muito pouco, claro que é muito pouco. O que me chamou a atenção até logo no começo do jogo foi de novo ver o Paulinho, assim, todo respeito, parece, sabe, pelada no final do jogo, assim, da brincadeira, o cara que é escalado para jogar no meio. Você joga aqui no meio, você na frente, na pelada é mais ou menos assim, né? A gente fica aqui atrás e tudo, beleza, organiza mais ou menos ali a rapaziada e vai pro jogo. Aí quando já tá no final, o cara já tá cansado, aqueles barrigudos jogando, aí o cara que é zagueiro já fica no ataque. Foi sábado, o Davi Luiz no jogo do Fla-Flu, 28 minutos ele foi pro ataque na bola parada e ficou lá uns 2 minutos, não voltou pro lugar dele. O Paulinho começou o jogo ontem, tava dentro da área. Assim, não é que ele apareça dentro da área para surpreender numa jogada, aquela chegada muito boa, que ele, nos seus melhores momentos, sempre foi muito bem, né? Ele chega para finalizar de cabeça, com o pé, o que seja. Não, ele estava na área pedindo bola, como se ele fosse, sei lá, aquele centroavantão antigo, né? Que fica ali na área esperando o cara cruzar para ele. E isso estava acontecendo com o Silvinho e acontece ainda. Eu até pensei no primeiro momento que o técnico estivesse tentando encontrar uma nova posição para o Paulinho, que já é um jogador já mais veterano, não vai ter a mesma força, o fôlego do passado para ir, voltar, aparecer lá na frente. Não tem muita explicação, não. Eu só acho que, de novo, como acontece com outros clubes, tem que distribuir a responsabilidade na linha do que falou o Vampeta. Jogadores também têm responsabilidade, jogadores caros que o Corinthians contratou. Sempre bom lembrar, sem dinheiro para contratar, então o Corinthians mete os pés pelas mãos, forma um elenco melhor e o resultado simplesmente não aparece, não vem. E as vitórias com o técnico interino assim, não serve muito de paralela, porque foi um período de muitos confrontos com pequenos no Campeonato Paulista, então você tem uma facilidade maior. Um cara que já conhecia o clube, conhecia os jogadores, né? O português chegou de fora agora. Agora, eu imagino que ele vai começar a cortar a cabeça aí, cara. Vai começar a barrar jogador medalhão, vai começar a mexer, porque ele vai ter que meter a mão na sujeira, né, para tentar limpar a área. Não dá para ficar alisando ninguém, não. E eu acho que vai ser uma relação complicada, imagino, a partir de agora, porque essa derrota foi terrível. E pior, o Deportivo Cali ganhar do Boca foi surpreendente. O Deportivo Cali é o penúltimo colocado, o 19º, né, do campeonato da Colômbia. Aqui a gente fala que o Cali já fez final de Libertadores. O Alzed é 10º colocado no campeonato. De 16, ele é o 10º. Pois é, também muito mal colocado. E o Cali ganhou do Boca. Então isso significa o quê? Se o Deportivo Cali conseguir um bom resultado, digamos, jogando na Bolívia, esse time pode brigar pela vaga. Porque normalmente ali, você olhando a tabela, pelo momento dos times, é Boca e Corinthians. Quem é primeiro, quem é segundo. E os outros dois vão brigar pela Sul-Americana. Mas com essas duas derrotas, a derrota do Boca foi péssima para o Corinthians. O ideal é o Boca vencer, que ele dispara em primeiro, o Corinthians garante ali, de repente, o segundo lugar. Quando o Boca escorrega no começo ali, e é muito comum, tanto o Boca quanto o River na Libertadores, tropeçando na primeira fase, se classificando na última rodada, aí quando vem a outra fase muda tudo, né? Eles conseguem realmente se reorganizar para seguir na competição. Então a rodada foi péssima em todos os sentidos. Era muito melhor o Boca ter vencido e deixar o Cali lá no cantinho dele, mas não. Esse time pode se assanhar vai que esse time consegue ganhar da Bolívia. Aí ele faz 3 pontos que o Corinthians não fez. O Corinthians vai ter que torcer o outro Boca menos. Eu acho que o Boca vai brigar pela vaga, mas principalmente contra o Deportivo Cali. Para esse time não pontuar contra o Always Red e torcer para o Always Red tomar sacode em todos os jogos fora de casa. Ou seja, já na primeira rodada você já tem que começar a olhar para os outros com certo cuidado para não se complicar. O São Paulo perdeu uma vaga porque perdeu do Binacional. Foi exatamente aquele ponto fez a... Isso. Os pontos fez a diferença. E aí teve um detalhe, né? Que aí depois veio a pandemia, ninguém mais jogou lá na altitude, 4.000 metros. Só o São Paulo foi lá,
Mas perder para o Binacional foi vergonhoso. E perder para o Always Red é vergonhoso. O Corinthians não pode perder para o Always Red. Ah, mas o Inter perdeu ano passado. Isso valia como alerta antes do jogo. Agora, o Inter já perdeu ano passado e não ganhou em Porto Alegre. Né? Mas não diminui o tamanho do vexame. O Corinthians tem time para ganhar, mesmo com a altitude, e perder da maneira que perdeu. E o garoto lá, o João Pedro, né, cometeu o pênalti, com uma atuação muito ruim também, né? Quem contratou, quem indicou, ele tem nível para jogar no Corinthians? Ele é jogador para o Corinthians? Aquela coisa, o cara tá no elenco, um dia ele vai ser escalado. Aí é escalado no pior momento, no jogo na altitude, um time que está sendo remontado. Agora, quem contrata? Quem indica? Quem avalia? Quem é que vê o jogador? Esse cara tem bola para jogar no Corinthians. Por quê? Essa é uma outra questão que o torcedor pode parar para pensar. E outra, né, Bruno, que o Mauro, ele fala sobre essa situação, adversários mais difíceis do Vitor Pereira. Mas eu não digo nem pelo resultado, mas são atuações ruins. É porque se você jogar bem, jogou bem lá na altitude, só que cansou, perdeu num lance, jogou bem nos clássicos, só que o Corinthians, desde a chegada dele, eu, por enquanto, acho que o Corinthians do Fernando Lázaro, mesmo sendo contra adversários mais fáceis, jogou melhor. Foi mais organizado, inclusive. O Vitor Pereira até agora teve um jogo bom, que foi aquele com a Ponte Preta, que é um time que também é bem fraco. E o Corinthians jogou bem, independente disso. Mas foi o segundo jogo dele, ele tinha uma semana ali de trabalho, foi um jogo que deu tudo certo e beleza. Seguiu e depois não conseguiu jogar bem. Teve uns confrontos mais difíceis mesmo, ele pegou 2 vezes o São Paulo, pegou o Palmeiras, agora uma estreia na Bolívia. Mas o time ontem não jogou muito pior do que vinha jogando, né? Tem a questão da altitude, ok, mas não foi uma atuação tão abaixo do que vinha sendo. Algumas coisas aí, né, que o próprio Vitor Pereira já falou em entrevistas. O Corinthians tem alguns jogadores mais qualificados, são jogadores mais velhos, que mudam, aí não é só questão de serem mais velhos, mas mudam as características, como o Mauro falou do Paulinho, por exemplo. O Paulinho nunca foi um articulador, um cara de boa saída de bola. O forte dele sempre foi a chegada ao ataque, então ele sempre foi um jogador mais físico do que técnico. E ele finaliza bem, né, então ele chegava bem na área e finalizava bem. Hoje, não sei se dá para melhorar ao longo da temporada, porque ele estava parado há um tempo, teve a paralisação na China, depois ele foi para a Arábia Saudita, quase não jogou lá. Não sei se ele pode crescer na temporada, mas hoje, vendo de fora, assim, dá a impressão que ele está mal fisicamente. O Paulinho, mal fisicamente, ele perde quase tudo. Então hoje não tem nenhuma justificativa para ele ser titular. Ele pode sair, recuperar, voltar, mas hoje não tem justificativa. Até o Vitor Pereira chegou a treinar sem ele nesses 9 dias aí, sem ele e sem o Gil, mas acabaram jogando os dois. E os garotos, isso também o Vitor Pereira falou, ele tem alguns jogadores veteranos, mas os garotos estão muito abaixo, né, do que eles podem render, né? Ele não tem esse equilíbrio, né? Tá, vou tirar esse e vou botar esse, mas a diferença é grande ali, técnica, né? É mais fácil você tentar recuperar os cobra com veneno, porque você deixar na mão do Adson, deixar na mão do próprio João Pedro que jogou. O Mosquito mesmo, um jogador ok. O Mosquito. Mas o Mosquito às vezes aproveita. O Queiroz, não, se você falar assim, ó, são mais novos e vai jogar. Mosquito, do Queiroz, Adson, o Xavier, Mantuan, não vai resolver o problema do Corinthians. Então é melhor você chamar a cavalaria aí mesmo com veneno. Como é que é? Vamos ou não vamos? Aquilo lá que eu falei. Que tá na conta dos caras, pô. Você olha pra a alternativa, ou do terrão, né? Porque no Palmeiras é cria, no São Paulo é Cotia, né? Então, lá no terrão. Ou mais jovem lá, não é uma... Tipo assim, esse cara vai ser a solução. Veja o drama que tá tendo aí pra lateral direita do Corinthians. Não é verdade? Não jogou o Fagner? Não tem. Quase que chamam lá, com todo o respeito, o homem do estacionamento lá, porque não tem ninguém, né? Pra colocar. Então, é um problema, não tem solução. Assim, uma solução. Chama esse cara que é a solução. Não tem. Vai ter que equilibrar pratos aí, o professor Vitor Pereira. Agora, Vamp e Mauro. O Corinthians, ele inclusive, tem tabus negativos que ele conseguiu quebrar dessa vez. Porque, perdeu 4 clássicos seguidos pela primeira vez em 15 anos. Foi eliminado para o São Paulo em mata-mata pela primeira vez em 22 anos. Perdeu na estreia da fase de grupos da Libertadores pela primeira vez em 22 anos. E perdeu para um time boliviano pela primeira vez na história. Então, hoje em dia o clima tá tão ruim no Corinthians que além de não estar nada dando certo, olha esses tabus que o Corinthians atinge nesses últimos dias, nesses últimos meses.
a fase tá complicada, Vamp. O que fazer? Porque você mesmo diz que quando a fase tá complicada no Corinthians, vem pressão da Gaviões, que a Gaviões já deve estar pressionando. Para um cara que conhece muito bem os bastidores do Corinthians, como sair dessa situação? É só, na sua opinião, tentando recuperar esses medalhões mesmo? Ou tem coisa nos bastidores, diretoria? O que fazer nesse Corinthians para se recuperar? Porque, eu, por sinal, esperava muito mais desse Corinthians com esses medalhões que chegaram, Vamp. Eu espero que não plante coisas, né, de relacionamento, tudo. O que tem que se plantar é que a verdade é que o Paulinho precisa jogar melhor, o Vitor, o Roger Guedes jogar melhor, o Juliano, né, quem mais? O William, né, o Renato Augusto vem mantendo a regularidade dos contratados aí da Cavalaria, ele tá assumindo essa habilidade. Precisa alguns jogadores entrar em forma, pior que não entrar em forma, é jogar bem, porque entrar em forma, que domingo já tem estreia do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, na quarta-feira já pega o Deportivo, o Cali. Aí joga no final de semana contra o Palmeiras e vem o Boca Juniors de novo. Então, se não contar com esses caras aí, né, não vejo assim que seja um mau problema, seja o treinador, de maneira nenhuma. Eu acho que ele escala certo, mexeu certo. E aí, quando ele mexe, que ele bota o Maicon e o Roger Guedes, o time toma um gol com 18 segundos no segundo tempo. Aí é pra arrebentar mesmo com qualquer coisa que ele estivesse pensando, né? É salário. O Paulinho estava sem receber, o Corinthians pagou, o patrocinador lá não pagava, o Corinthians pagou. Pelo que eu saiba, tá tudo em dia, tudo tranquilo. Agora precisa jogar. Precisa jogar. Como resolve isso? Jogando. Não tem outra solução. Mauro, o único que se salvou ontem foi o Renato Augusto, que teve uma atuação boa, razoável. Você acha que o Corinthians, recuperando aí o auge do William, por exemplo, que já foi um craque, inclusive ali, principalmente na época do Chelsea, o Paulinho, que você mesmo questionou nesse começo, que é um jogador que jogou muita bola na seleção brasileira, no Corinthians, inclusive. Você acha que esses jogadores se recuperando, o Corinthians consegue se reerguer e disputar a Libertadores bem, quem sabe até chegar numa semifinal, numa final, ou não? Hoje isso é esperar muito para esse Corinthians. Acho que o Corinthians não tem nem que pensar nisso, tem que pensar primeiro nos seus problemas imediatos, é conseguir montar, seja lá com quem for, um time minimamente competitivo e se classificar. O resto vem lá na frente. Nesse momento a situação nem permite a gente ficar especulando com isso e tentar encontrar a melhor solução com o material humano que o técnico tem, independentemente de nomes, né? Porque não adianta colocar os caras só com os nomes. A gente esperava que esses jogadores estivessem rendendo mais nessa altura. É bem decepcionante até aqui, porque não que tivesse o time perfeito, mas que tivesse algum progresso, né? Agora, sempre a gente tem que também colocar na balança que o jogo na altitude é um jogo atípico. Isso é uma atenuante também que existe. Então, acho que os dois próximos jogos, contra o Botafogo, depois contra o Deportivo Cali, né, que vai ser na quarta que vem, 9 horas da noite, no Neoquímica Arena Itaquera, aí a gente vai poder ter uma condição melhor de avaliação. Porque é um jogo do Brasileiro, aqui no Rio de Janeiro, o Botafogo também é um time que está se remontando, o técnico vai estrear agora, tem jogador que não chegou, tem jogador que vai chegar. Vai ter muito duelo aí. Mais um duelo português, é verdade, Luiz Castro e o Vitor Pereira. E depois o Corinthians joga contra uma equipe que ele tem que ganhar. Tem que ganhar, como eu falei há pouco. Imagina se o Cali, que venceu o Boca, vem a São Paulo e arruma um empate. Faz 4 pontos, Corinthians com 1. Aí começa a calculadora. E o Boca joga terça-feira. O Corinthians já vai saber o resultado. Já vai saber o resultado. Aproveitando a palavra do Mauro César, que ele falou foi um jogo atípico na altitude, né? E é correto. O jogo contra a Ponte também foi atípico. Pela ruindade da Ponte. Não é verdade? Por enquanto foi mesmo. Foi totalmente atípico. Quer dizer, enfrentou uma Ponte Preta absolutamente baleada dentro de casa com aquela torcida que para muitos, vem aqui só para te ver, aquele negócio, né, Mauro? Então foi um jogo atípico. O Bruno sabe disso, que jogou bem, é verdade, ganhou. Quando você enfrenta um time mais frágil, o que você tem que fazer? Gols. E foi o que o Corinthians fez, mas também foi atípico por outro lado. Sim. Então a irregularidade do Corinthians é realmente preocupante. E esse detalhe que todos abordaram aqui, com relação a você olha o que tem pela frente na Libertadores, quando já pensou, se entra isso que o Mauro acabou de dizer, e o Asmar também disse aqui, o próximo jogo tem que ganhar, não tem alternativa. Né? Não, e a preocupação... Tem que ganhar. A preocupação também, né, Vamp, que o Mauro sempre chama atenção aqui no programa, é a situação financeira do Corinthians. Porque o Corinthians gastou muito dinheiro, contratou jogadores caríssimos
E se é eliminado numa primeira fase de Libertadores, mano, Então, é um prejuízo gigante. velho, você tem os muito dinheiro que você deixa de ganhar. Você tem os estaduais, que a gente sabe que começa ali em janeiro, foi até agora o comecinho de abril. E no dia 26 de abril você pode ter eliminado da Libertadores. Em menos de 3 semanas você fora da competição. O pior a depender do que faça. O pior para nós aqui e principalmente o Osmar, é pior para nós aqui aguentar o Flávio Prado. Você já pensou se isso acontecer? Nossa, o Flávio Prado, a nossa sorte é que ele não tá no programa. Graças a Deus. Hoje ele não vem, não? Hoje ele vem? Não vem. Ele não vem. Ele ia bater naquela palavra lá. Eu falei, ele ia bater naquela palavra. Eu falei, Paulista. Você lembra disso? Sim. Isso é irritante, né? Ontem saía gol do Always Red, 1 segundo depois já tinha o WhatsApp dele. Já tinha a mensagem do Flávio Prado. Saiu o gol do Always Ready, já era a mensagem do Flávio Prado. 1 segundo. Agora, o Mauro tá rindo. Ô, Mauro, você tem ideia do prejuízo que pode ser pro Corinthians se ele não passa da primeira fase? Tem alguma ideia que a gente possa ter de quantos milhões de reais o time pode deixar de ganhar? Tem que fazer a conta. A gente pode ligar pro Fluminense e perguntar lá pro Mário Bittencourt qual é o prejuízo que o Fluminense tomou, né? É porque é isso, né? O Fluminense tá no momento de festa e ganhou o estadual, mas o Fluminense não podia ter sido eliminado da Libertadores. Tinha que fazer as duas coisas, ganhar o estadual do Flamengo, depois de 2 vices pro Flamengo e se classificar. Aí vem a ilusão do estadual, que é uma alegria momentânea, mas você tem um problema maior, que é não se classificar, e a questão financeira. Porque os 2 clubes fizeram investimentos contando com a Libertadores. Né? O Corinthians para se classificar e esperando depois mais jogadores, e um técnico, uma missão técnica muito cara, esperando fazer uma grande campanha. Uma eliminação é um desastre num ambiente onde as contas, as dívidas já são imensas. Né? Mas é muito cedo para falar eliminação, acho que é possível que se classificar. Só que já o Corinthians, depois da primeira rodada, ele já está, não vou dizer com a faca no pescoço, mas assim, já está numa situação que tem que ter cuidado. Vou explicar de novo. Se o Deportivo Cali arruma um ponto em Itaquera, né, já é péssimo. É péssimo. Porque se ele arruma um ponto em Itaquera e você somar que ele ganha 6 pontos do All Red, ele está classificado. É um pepino, é um problema. E o Corinthians vai jogar contra essa equipe depois na Colômbia. É um time que está mal colocado no campeonato. Foi surpreendente o Boca perder. Quando eu vi penúltimo colocado. Exato, 19º em 20 times. Quando eu vi o resultado do Boca, eu falei, caramba, o Boca perdeu. Eu falei, cara, piorou mais ainda a coisa pro Corinthians. Então, esse jogo de terça-feira é super decisivo. É um jogo que vai ter que existir para esse jogo, imagino eu, uma mobilização como se fosse o mata-mata. Sabe, aquele jogo do mata-mata, aquele estilo que o Abel Ferreira faz muito, né? Ó, esse jogo é decisivo, vamos pro pau e não podemos perder. O importante aqui é ganhar de qualquer maneira e a torcida ir junto, porque esse jogo vai ser decisivo. E o Vampeta já lembrou, vai ter o jogo do Boca na véspera. É provável que o Boca vença o time boliviano, o Always Red, em casa. Aí o Boca faria 3 pontos, o Always Red com 3 pontos, e o Corinthians tem que vencer para todo mundo ficar com 3. Se o Boca vencer na terça-feira. Se o Corinthians empata, aí ele fica com 1, 3, 3 e 4. Já tendo jogado com o time colombiano em casa. Então, o jogo de terça é muito... O Corinthians tem que começar a pensar, terça-feira tem que ganhar. Não tem outra opção.